Pessoal, tudo bem? Estou fazendo agora esse vídeo para falar um pouco dos resumos de vocês da última aula, com tópicos que são tópicos pertinentes para a prova. Eu dei uma bela lida nos resumos que a galera me entregou, e acho que tem muita dúvida interessante, tem muita coisa legal. Eu selecionei esse daqui porque já está colocado na tela do meu computador, resumindo bem os tópicos, e acaba nos ajudando a falar um pouco sobre todos eles. E aí é bom fazer essa bela resumida. É claro, sempre tem que se lembrar que no contexto de prova, essas questões que foram mencionadas, elas só fazem sentido se aplicadas diretamente nos textos que vão aparecer lá na prova também, tá bom? O primeiro item era um item que perguntava sobre a lírica amorosa, e esse grupo disse assim: da lírica amorosa tem duas subdivisões, os eróticos e os amorosos. E agora tem como uma de suas marcas a relação do pecador e perdão. Dessa forma, trata dos poemas amorosos no campo das ideias, reforçando sua tensão, pelo amor de Deus, com S, tá? De homem barroco entre material e o material. Material e o imaterial, tá? Toma cuidado. Como é que pode existir uma tensão entre dois elementos iguais? Por outro lado, pode ter poemas estritamente diretos e carnais, os chamados eróticos, em que o desejo supera a repressão religiosa e moral, já que o proibido é dito. Logo fica evidente a poesia em transição de Gregório, migrando do campo das ideias ao carnal. O que é importante saber sobre isso? Lembra que no Barroco existe sempre esse jogo de oposições entre determinadas situações. Do ponto de vista da lírica amorosa, sempre vai se pensar um pouco nessa tensão entre o que seria o amor do campo idealizado e o amor do campo carnal. Só que o que é interessante, tem duas visões. Uma dessa que está no resumo, a noção de que ao longo de sua vida, ao longo da construção de suas obras, o Gregório consegue fazer obras que sublimam um pouco a lógica carnal, ou seja, abordam o amor com uma perspectiva mais abstrata, e outra perspectiva que trata o amor de maneira mais direta, como é dito, que é a perspectiva erótica. O importante é perceber que dificilmente, a não ser em algumas exceções, os poemas tratam os dois elementos. Mas, por estar associado a esse elemento de transformação, a lógica amorosa passa pelo que a gente acaba chamando de dialética amorosa, ou seja, o que era dialética, um estado de transformação do ser em seu oposto, uma forma de confluência entre elementos que são opostos. E o importante vocês ficarem atentos é que na lírica amorosa do Gregório de Matos, muitas vezes elementos que são elementos opostos não estão necessariamente fazendo uma antítese total entre esses dois elementos, mas se confluindo e se tornando de fato o seu oposto. Então você vai encontrar uma série de antíteses entre claro, escuro, frio e quente, e que ao invés de se afastarem, um vira o outro. Tá? Isso é bem importante do ponto de vista estético para a gente tentar entender essa aproximação das oposições. O tópico 2 fala das poesias religiosas e diz assim: esse grupo, Gregório de Matos, assume-se como pecador, demonstrando seu arrependimento e se mostrando digno de um perdão por meio de argumentações presentes em seus versos. Ok, isso é dado biográfico, vocês aprenderam no primeiro ano, inclusive, a lógica de que, do ponto de vista da poesia religiosa, existe um certo tipo de fase ou vertente da vida em que o arrependimento de uma série de ações levaria a religião a ser o caminho a ser seguido pelo autor. O que é importante levar em consideração aqui é que não apenas existe a linha religiosa como forma de salvá-lo da existência que ele existe e tudo mais, mas perceber que a religião faz parte de uma crença de vida desse eu lírico, e essa crença ela tem uma relevância bastante significativa na medida que orienta boas decisões, um pouco na linha do Sermões do Vieira, e um pouco na medida de que ela aparece como forma de organizar o caos daquilo que é a existência dele. Tá? Então, assim, a gente tende a dizer que a poesia religiosa, no fim da vida, salva o Gregório, mas a ideia é que a religião sempre esteve presente de alguma forma, direta ou indiretamente, que é o mais comum, na composição desse sujeito. Tá bom? A crítica feita por Gregório de Matos, tópico 3 da sociedade, é a seguinte: com o segmento do lucro, a sociedade da Bahia e sua cultura foram menos valorizados que o lucro, o que é errado, já que o lucro não pode se sobrepor a tais sociedades de sociedade e vida. Cuidado com a repetição da palavra lucro 200 vezes aqui, tá, galera? Mas, acima de tudo, a pergunta da associação da crítica ao lucro parte especificamente da noção de que a crítica à sociedade da Bahia, que ele está fazendo naquele momento, é contra todas as instituições de controle, contra todos os tipos de discursos que podem ser vistos como moralmente irracionais, ou moralmente imprecisos, ou moralmente problemáticos. E aí o ataque do Gregório vai para todas as pontas diferentes. A gente falou sobre isso em aula, e aí vale checar o caderno mesmo, porque nos debates a gente acabou mencionando isso.
Uma figura começa a aparecer também, que é a figura do mercador, é a figura da lógica da troca, é a figura da lógica do lucro. E essa lógica muitas vezes é colocada como problemática a partir do momento que o lucro é uma experiência vazia. Aí pensa até nos sermões, ele não está pensando nisso, mas pode até pensar nos sermões para se lembrar que a lógica do lucro pode de fato ser algo com um determinado tipo de descompromisso com a experiência real, porque quando se busca o lucro, o que se busca não é o contato com a realidade, com a materialidade, mas o acúmulo pelo acúmulo. Tá? Isso é sempre problemático do ponto de vista do Gregório. Ele está vivendo um contexto da sociedade canavieira meio que se transformando e já virando uma sociedade de trocas, o que para ele é visto e tido como problemático. Tá? O tópico 4 é o tópico sobre o Vieira, que diz que a vaidade aparece no recado que ele dá aos vivos, que deve se lembrar que irão morrer eventualmente, portanto as vaidades humanas, assim como o apego a bens materiais, são inúteis. Isso pois, depois de sua morte, todos os seus bens virarão pó, dessa forma serão inúteis. Além, de novo, repetição duas vezes, inúteis e inúteis. Cuidado com esses seus bens, tá? Porque quando você usa o pronome possessivo assim, a ideia é que você tem que ter muito preciso a quem você está se referindo, e aí se você não está conversando com ninguém, e não está falando especificamente de um determinado tipo de indivíduo, e a referência aos humanos aqui está muito distante, esse seus pode ficar impreciso e é o tipo da coisa que o desconto nota, tá? Porque isso afeta o conteúdo, tá bom? Agora, uma outra coisa. Sim, a vaidade está associada ao fato de que se nós projetamos nossas experiências num outro objeto, este objeto é desnecessário e ele é irrelevante a partir do momento que ele não terá mais nenhum tipo de relação com o humano a partir do momento que o humano completar sua trajetória de retorno ao pó, retorno ao início da vida, retorno àquilo que seria o lugar de início da trajetória do pó ao pó. Então, nesse caso, a vaidade seria uma característica humana muito problemática na medida que ela se colocaria de maneira oposta aos princípios de circularidade da vida, na medida que a vaidade, a relação com objetos alheios, a relação que se tem na experiência mundana, ela é extremamente desnecessária. Tá bom? Lembra que o Vieira chama isso de vanitas, tá? Dentro do sermão isso aparece de maneira mais explícita. Tá bom? Quando se fala da distinção entre homem e Deus, o grupo disse assim: a existência de Deus é constante, são um começo, um meio e um fim. Isso considerado que ele disse que Deus sempre foi e sempre será Deus. O homem possui uma vida com começo, meio e fim, sendo assim o fim somente pó e o meio o homem em si, que também pode ser considerado pó. Esse aqui é um comentário importante porque tá certinho, tá? Eu consigo imaginar que sim, a vida de Deus é eterna em oposição à vida do ser humano, mas cuidado com a noção de começo, meio e fim, porque se você me diz que a vida do ser humano tem começo, meio e fim, quando fala do sermão do Padre Vieira, eu vou dizer que você tem um problema nessa fala. E por quê? Se você ver outro vídeo, você vai se lembrar, porque a vida do ser humano é circular. Então é claro que eu entendo que você está falando começo, nascimento, meio, a existência e fim, a morte, mas não se esqueça que o meio, ou seja, o pó do presente, é o mesmo que o fim, que é o pó do futuro, porque o pó do futuro é exatamente aquilo no qual nós vamos nos transformar. Então, eu acho que essa resposta é correta, mas essa definição que é dada de começo, meio e fim no final do resumo me mostra uma imprecisão. E aí é legal a gente olhar isso, porque eu corrigiria isso na hora da prova, tá, gente? Que demonstraria um problema de compreensão. Tá bom? Ainda que eu imagine que o grupo sim compreendeu essa distinção. O conteúdo é esse, mas a forma muda o sentido. Se a forma começar a mudar o sentido, fiquem espertos e espertas, porque isso, é claro, vai afetar a nota de vocês também, tá bom? A importância atribuída pelo Padre Vieira à noção de erro para o ser humano é: muitas vezes temos a morte apenas como fim de nossa vida, mas para Vieira seria necessário refletir sobre nossas ações, principalmente nossos erros e o que causarão no futuro. É isso, mas falta um detalhe. Especificamente isso acontece porque o ser humano é mortal. Se o ser humano fosse imortal, tal qual Deus, a noção de erro não importaria. Eu disse isso em um dos resumos que eu passei para uma das salas, repito, agora todo mundo escuta. Lembra que a gente assistiu ao Rick and Morty em uma das aulas? E tem um episódio da série, não me lembro agora exatamente qual, mas é na primeira temporada, em que eles fazem uma coisa muito errada e, por ter feito essa coisa muito errada, eles acabam tendo que mudar de realidade totalmente, uma realidade em que os dois estariam mortos. O que isso tem a ver? Como existem milhões e infinitas possibilidades de existência, eles dois podem transitar dentro de qualquer tipo de realidade sem ser
responsabilizá-los por nada que fazem. O ser humano comum não pode ser irresponsabilizado pelo que faz. Tudo que ele faz tem determinados tipos de consequência e o erro acaba sendo importante porque ele gera um determinado tipo de reflexão sobre as suas próprias ações. Se você retomar o outro vídeo sobre o resumo do Padre Vieira, você vai se lembrar porque isso também é importante e a importância da vida cristã do ponto de vista do sermão de um padre é relevante para ajudar na tomada dessas decisões. Tá bom? Se vocês tiverem quaisquer outras dúvidas, por favor, não deixem de enviar, ou por e-mail, ou aqui pela caixa de mensagem mesmo do Google Sala de Aula. Tá bom? Eu fico à disposição de vocês e, precisando, é só avisar. Abraço.